Salve galera, beleza? Borges aqui para mais um momento Banca e Decam para você que está se preparando para essa prova maravilhosa. E hoje o que nós temos aqui? O que nós temos de gostoso para você? Exatamente isso, coesão referencial. E se cair isso na sua prova? Bom, já deixo bem claro, e se cair é o escambau. Vai cair. Na verdade não vai cair, vai despencar na sua prova. Então é bom que você esteja preparado para isso aí, pelo amor de Jeová. Vamos lá, vamos analisar isso aqui para a gente começar bonitinho essa aula. Tá lá o seu texto de apoio, né? Eu tenho ali o exercício lá embaixo. Então, primeira coisa que você tem que fazer antes de ler o texto, pelo amor de Deus, analise o exercício. Se você ainda não sabe como definir que tipo de exercício é, sugiro você assistir a aula de interpretação de texto para Banca e Decam, tá? Mas podemos analisar aqui o exercício. Esse exercício ele não está, eu não preciso ler o meu texto para poder respondê-lo. É o que nós chamamos de exercício solto. Né? Ele está solto ali, não preciso ficar retomando o texto para respondê-lo. Ou não preciso nem analisar e interpretar o texto. O próprio exercício já traz para mim todos os elementos para serem analisados. Então nós temos ali aquele trecho destacado, né, aquele excerto destacado, e ele começa já bonito, ele já começa falando sobre o pronome referencial. Bom, isso aqui você precisa primeiro definir. O que é um pronome referencial? Qual é o significado disso? Bom, a primeira coisa é entender. Eu tenho nome e eu tenho pronome. O pronome trabalha no lugar do nome. É como se ele fosse aquele cara que, pô, eu preciso de um substituto aqui. Quem vai é o pronome. Também temos o caso do pronome que acompanha o substantivo, acompanha o nome, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Naqueles dois períodos que nós temos ali, João estava triste, João não quer sair hoje. Na língua portuguesa, se existe uma coisa que a gente não gosta, é de repetição. Ficar repetindo toda hora, meu parceiro, não dá. Então nós temos as possibilidades de elementos para substituir, para que não exista essa repetição o tempo todo. No lugar do João, eu posso trocar por ele. Exato, isso ali é um pronome. Ele substitui o João, né? Acaba assumindo o seu lugar para que eu possa realmente dar uma continuidade no texto sem ficar com essas repetições. Então, João, nesse caso, retoma, é referente a um termo que já foi apresentado, não é? Eu já apresentei João. Eu já sei que é do João que eu estou falando e eu já sei que é ele que não quer sair hoje. O termo ele substitui João para evitar essa repetição. Ou até mesmo para me localizar dentro do texto. De quem que eu estou falando agora? Estou falando dele. Opa, dele quem? Do João. Então, estou falando dele. Aí, o que acontece? O grande ponto aqui é que o que o nosso exercício pede é o neste. E quando a gente fala de pronomes demonstrativos, tome cuidado, tá? Eu tenho este e suas flexões, né? Este, esta, estes, estas e isto. Eu tenho o esse e suas flexões, da mesma forma, esse, essa, esses, essas e isso. E o aquele e suas flexões, aquele, aquela, aqueles, aquelas e o aquilo. Tá? Lembrando que junto ali do nosso este está uma preposição, a preposição em. Agora a questão é qual é o termo que ele retoma? Se você analisar, vamos analisar o trecho, a gente até agora não analisou o trecho, vamos analisar esse trecho. Entre 2010 e 2019, o Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes, em números absolutos. No trânsito, em relação, ou seja, o aumento é em relação à década anterior. Ou seja, na década anterior foi menor, foi 13,5% menor, né, o índice de mortes no trânsito do que entre 2010 e 2019. E ele coloca na frente, com uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes que cresceu 2,3% neste período. Esse neste período retoma a qual termo dentro do texto? Essa é a pergunta do meu exercício. O neste, se você analisar, é em qual período que essa taxa cresceu 2,3%. Aí nós temos a retomada dos termos. Em relação às nossas alternativas, isso fica muito claro, né? Fica mais claro para a gente. Então eu tenho ali a letrinha B. Pronome se refere corretamente ao trecho entre 2010 e 2019. Bom, isso eu já consigo perceber que não é, porque não é este termo que eu retomo ali no neste período. Percebe que ele está falando do neste período e o último termo apresentado é o a década anterior? Isso é um ponto interessante, por quê? Porque eu teria a possibilidade de retomar entre 2010 e 2019. Existe essa forma. E isso vai estar na nossa letrinha D. Como assim, Boris? Pega na letrinha D lá, tá escrito
Barará, a mesma ideia, constitui uma infração, pois como se refere ao período entre 2010 e 2019, deveria ser naquele período. É claro que o texto se preocupa com isso e não coloca uma infração que prejudicaria tanto o nosso texto. Isso aí acontece muito, tá? Então, o meu texto ele não prejudica o leitor nisso. Dessa forma, daria certo a letra D se eu realmente quisesse retomar entre 2010 e 2019, mas não quero. Esse é o ponto. Existe a possibilidade de usar naquele período, até porque o neste período foi usado por conta disso. O neste período foi utilizado para você diferenciar de um período anterior àquele lá do começo. Então, se eu retomasse o termo lá do começo, seria naquele. Eu retomei o último elemento, o último período apresentado. Qual é o último período apresentado? Aí que nós temos a década anterior. Essa correlação dos usos do pronome demonstrativo é o grande uso da questão de pronomes referenciais nas provas, principalmente nas provas de concursos como o da EDECAM. São provas que cobram muito esse conceito de anáfora e catáfora e também da colocação dos termos dentro da oração, com a retomada de termos anteriores. Essa é a função principal do pronome, é a questão da coesão referencial, elementos que retomam outros elementos dentro do texto para que a gente consiga se colocar, se localizar dentro do texto. Pois, mas e a letra A? Você não vai falar da letra A para gente? Bom, a letra A, ela traz ali o nesse período. Para a gente localizar esses termos dentro do texto, como foi utilizado, nós não usamos o pronome esse. Então, esse pronome esse, ele não faz essa localização dentro do texto desta forma. Existe o uso do esse como um elemento anafórico, mas aí é para retomar todo um contexto anterior e não somente um elemento lá atrás. Para retomar esses elementos atrás, eu uso o este e o aquele. Como assim, Borges? Exemplo: João e Maria se machucaram. Enquanto esta foi para o hospital, aquele foi para o UPA, para a UPA. Percebem que eu usei, então, para retomar Maria, que está mais próximo, foi o último termo utilizado. Percebe que eu usei o esta, enquanto esta foi para o hospital. Quem foi para o hospital? Maria, meu primeiro termo anterior. Aquele foi para a UPA. O aquele retoma lá o primeiro termo que eu utilizei, o primeiro elemento que eu quis fazer referência. Então eu só uso para essa colocação este e aquele e suas flexões. O esse retoma todo um contexto anterior. É isso, pessoal. Para tirar mais dúvidas a respeito disso, eu já trago para vocês então, tá? A nossa possibilidade de compra da nossa apostila foi terminada, está prontinha para vocês utilizarem. Eu trouxe aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, isso aqui tá uma beleza, bem feitinha, com todos os elementos que você precisa para a parte de interpretação de texto na prova da EDECAM. Então, já trouxe todos esses elementos, tá tudo arrumadinho, tudo disposto, você vai aproveitar e também temos os exercícios comentados. Então, vai lá, é só clicar no link que está aqui na bio que chama? Eu não sei ainda, eu estou me adequando aí dessa questão do YouTube, né? Mas é só para você aproveitar, clica aqui na descrição, clica na descrição e faça a sua compra, beleza? Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento. Fiquem em paz. É nóis. Valeu, galera.